Criativo, perfeccionista, um verdadeiro mago das lentes. J.R. Duran é um dos mais renomados fotógrafos da atualidade, mas é modesto quando revela não compreender por que seus cliques são tão cobiçados pelas personalidades do mundo fashion e cultural. Com forte sotaque catalão, que ele mantém mesmo depois de décadas no Brasil, Duran fala de seu fascínio pela imagem e literatura, que ele conseguiu reunir no seu mais novo projeto, a Revista Nacional, na qual fotografa, escreve e edita. J.R. Duran, muito obrigada por conversar conosco. E eu quero saber muitas histórias aí dessas fotos tão famosas, né? O mago da fotografia. Tem uma expressão muito comum que se diz, ficar bem na foto. Fulano quer ficar bem na foto. O que é ficar bem na foto? Não sei, depende da expectativa das pessoas. Tem uma história curiosa de que uma vez o Henry Kissinger, foi o ministro do Estado americano, na época do Nixon, foi ser retratado por um fotógrafo americano chamado Richard Avedon, e o Nixon chegou perto, era um dos caras mais poderosos do mundo, chegou perto do Avedon e falou para ele, be gentle with me, né? Seja gentil comigo. E o Avedon, numas memórias dele, ele fica pensando o que significa ser gentil, tornar o cara mais bonito, tornar a pessoa mais simpática, tornar a pessoa mais inteligente. Então acho que depende muito da expectativa da pessoa, de como que ela quer sair na foto. Na verdade, tudo depende de quem é essa pessoa, do que ela procura e de se ela quer se mostrar como ela é, ou se ela quer projetar uma imagem de alguma coisa que ela não é e que interessa para ela projetar. Então é um jogo de espelhos bastante curioso, bastante sutil, em que você nunca sabe o que está acontecendo. E o fotógrafo, ele consegue, sem que a pessoa venha expor isso, eu quero ser um personagem ou eu quero realmente expor quem eu sou. O fotógrafo, ele tem que ter essa capacidade de perceber, mesmo se a pessoa não falar explicitamente? Olha, vou falar, eu não sei o fotógrafo, isso se inclui os fotógrafos, os profissionais. Eu vou te falar o que essa revista que eu publico, a Revista Nacional, é a revista de retratos do Brasil. Então, eu sou um retratista. Eu sempre acho que as pessoas acham que retratista é um cara que faz 3x4 e que é uma coisa. Eu penso que se eu fotografo uma pessoa, uma paisagem, estou retratando aquilo lá e pegando um pedaço dessa pessoa. Quando eu vou fotografar, eu não julgo as pessoas, né? Ou seja, eu só fotografo o que a câmera vê. Eu não fotografo o que eu sei dessas pessoas. Então eu deixo que elas se mostrem. Eu tenho que dar um conforto para elas se mostrarem como elas acham que elas são. Eu não julgo elas pelo que eu sei elas. Então a câmera só registra. Não procuro os defeitos e não procuro as qualidades. Mas eu procuro uma imagem que consiga juntar o passado e o futuro de maneira dessa pessoa, de maneira ou desse lugar, de maneira que quando as pessoas olharem essa foto, o leitor, ou quem vai olhar essa foto, que vai ser a pessoa que vai julgar essa pessoa. Então há uma relação muito grande, ou muito complexa, entre o olhar do fotógrafo, o que a câmera registra, o que a pessoa é, o que a pessoa projeta e o que vai ser. E a única coisa que julga isso aqui, se essas pessoas estão certas ou erradas, certas ou erradas não, quem são essas pessoas, né? Por exemplo, agora nesse momento quando você está perguntando coisas para mim, para os espectadores, quem é esse personagem que está sentado aqui? Eu tento fazer essa coisa sem palavras, só com a imagem da câmera. Mas aí é um registro bem mais difícil. Porque é uma imagem que congela e que tem que dizer tudo isso. Aí entra outra coisa que é edição, né? Na vida é tudo editar. Você tem que editar os teus amigos, os caras chatos você tira, os momentos você edita, o cara que não trabalha direito, você não quer trabalhar com ele. Então tudo é edição. E em fotografia também, quer dizer, eu tenho, sei lá, 90, 120, 300 imagens, e eu vou ter que achar uma, eu vou ter que editar uma, que seja tudo isso que eu acabei de falar. Eu não posso querer, no meu ponto de vista, eu não
posso querer que essa pessoa tenha uma atitude ridícula, ao mesmo tempo eu não posso ser muito adulador com ele, porque senão eu sou quer dizer, enfim, eu com o tempo perco a minha credibilidade. Então é um balanço muito sutil. Uma coisa é certa, o bom fotógrafo, o segredo da boa fotografia é muito simples, é só não mostrar foto ruim. Mas a gente tem um hábito também de olhar e dizer, tô horrorosa nessa foto. Então joga fora. Tô horrorosa nessa então, foto. Eu vou jogar todas, eu pelo menos vou jogar todas as minhas fotos fora. Não, mas aí pode ser que, mas aí tem outra coisa também. A não ser que você projete uma imagem, que seja uma capa de uma revista de moda, uma coisa assim totalmente fantasiosa, é sempre um risco que a pessoa se colocar na frente de uma câmera. O senhor falou a questão de que tudo é edição, e fotoedição é escolha, mas tem um limite, por exemplo, para a edição dessa maquiagem da fotografia? Você usar um programa de computador e a gente vê aqueles casos assim que viraram memes e piadas eternas, como um modelo que fica sem umbigo. Quer dizer, tem um limite para isso? Olha, primeiro vou te falar que eu fotografei uma vez um modelo que não tinha umbigo. Então, mas enfim, um modelo famosíssimo é que a gente tem que colocar um umbigo depois porque ela não tem umbigo. Mas enfim, bom, o que a gente está falando aqui não é edição, a gente está falando de retoque. Né? A edição, quando eu digo escolher a foto certa ou errada. O que você está comentando é o tratamento de imagem, o chamado tratamento de imagem, que com o Photoshop as coisas podem acontecer. Na verdade, o tratamento de imagem digital é uma ferramenta que de outras maneiras sempre existiu, né? Ou seja, por exemplo, tem uma história de um pintor francês chamado Ingres, não sei como se pronuncia exatamente, que queria ser o pintor do Napoleão, e ele fez um retrato do Napoleão em que aparecia o cara como se fosse ou seja, era extremamente adulador, e quando o Napoleão entrou na sala, olhou, achou aquele lá um horror, mandou jogar fora a pintura, que está hoje no Louvre, e esse cara perdeu o emprego como chama, de pintor do imperador. Então, nas covas, antigamente nas covas rupestres, se você vai lá, você vai ver que os cavalinhos e os bisontes têm 6 patas. Por quê? Por dar a sensação de movimento. Então, esse tratamento de imagem, isso sempre existiu. A fotografia é escrever com a luz. Por que tem programas em que a iluminação, em que as pessoas aparecem mais interessantes ou talvez menos amassadas do que os outros? É pela qualidade do equipamento e pela qualidade da luz. Então essa parte toda é obviamente quando as pessoas exageram, isso é um desastre. Mas é um desastre anunciado, é uma crônica de uma morte anunciada, porque você só tem um suporte de luz, você não pode mexer. Quer dizer, obviamente em publicidade tudo é permitido, porque as pessoas mudam céus e fazem o que querem. Em fotojornalismo é outra coisa mais complicada. Na fotografia que eu faço, normalmente, o que eu procuro é não ter tratamento de imagem nenhum. Nas fotos de nu, o senhor ficou muito famoso no Brasil, especificamente, com fotografias de nus, né? Os modelos nuas. O senhor tentava evitar também esse tipo de tratamento? O que fosse possível? Bom, a foto de nu é uma coisa muito simples, né? As pessoas fazem disso um grande mistério, mas basicamente você produz uma grande quantidade de imagens, joga tudo fora e fica... É quase como fazer um martini, né? As pessoas fazem um martini, fazem 2 gotas de martini, um pouco de gin e uma coisa toda, e depois jogam o martini fora e deixa o gin, e depois toma e fica incrível. Então a foto de nu é quase como um perfume, você faz um monte de coisa e depois só deixa, de novo, com essa teoria de que só mostra o que fica bom. Quanto menos você trata, melhor a vida fica e tudo fica mais natural e tudo fica mais... Muitas celebridades, até para aceitar fazer nu, eles dizem, mas só se for com o J.R. Duran. O senhor acha que isso era por qual motivo? Não, mas isso é uma marca, isso é a mesma coisa que, assim como tinha muita gente que falava só se for com ele, outras pessoas deviam falar só se não for com ele. Isso é uma marca, tem gente que compra um carro e depois não quer, só compra essa marca e aquela sim e aquela não. Eu acho que tinha pessoas que tinham confiança e gostavam do estilo de fotografar. Nunca fiz um lobby, nunca fiz nada, as coisas aconteciam sem eu saber muito bem porquê. O senhor chegou a rejeitar alguma? De dizer assim, não, essa pessoa eu não quero fotografar. Que eu posso te contar, não.
Mas então rejeitou. O motivo seria o quê? Era uma questão mesmo de não ter uma afinidade? Isso são histórias muito antigas. Eu não me lembro, sinceramente eu não me lembro. Acho que foi uma pessoa só e não me lembro. O motivo daquilo ali. Talvez o motivo fosse, se eu tivesse que dizer alguma coisa, é porque eu não achava que eu conseguiria fazer uma boa matéria. Sempre que eu entrei a fazer um trabalho, eu achei que eu podia sair de lá com alguma boa matéria, né? Eu acho que é a mesma coisa de um jornalista que vai fazer uma matéria e ele sabe que vai voltar com alguma coisa boa. Mas não, eu nunca fui supersticioso, eu não fui uma pessoa de dizer não. Acho que isso é muito ruim em termos de energia, em termos de... E tem alguma foto, assim, algumas dessas fotos que o senhor fez, que o senhor diz assim, aquela dali me marcou profundamente? Não, o que me marca é eu acabo de marcando. fazer a Revista Nacional, o que estou fazendo, quer dizer, já acabei de fazer uma revista agora, vou começar, estou fazendo a próxima que vai ter que sair em outubro. O passado não me interessa. Não que não me interessa, mas passou. Quando a gente dirige o carro, não fica nada pelo espelho retrovisor, quer dizer, só se o passado chega e te atropela. Mas não tenho essa coisa, não carrego embaixo do bolso uma coisa favorita. Não é um saudosista. Eu acho que não é uma questão de saudosismo, acho que é uma questão de perfeccionismo. Procuro uma perfeição e procuro uma qualidade de fotografia que, por mais interessante que eu tenha feito a coisa, ou que eu goste, eu vou querer sempre tentar aprimorar e já fazer uma coisa a mais. Então não tem... É jogador de futebol, quer dizer, tanto faz o jogo último, o importante é o próximo. Os falar em jogador de futebol, o senhor fez um ensaio todo de atletas, né, no período das Olimpíadas. Ah, sim. São fotos belíssimas, obviamente. É um diferencial muito grande para as fotos que o senhor costuma fazer ou não? Mais uma vez ali são pessoas, são retratos. No caso dessas fotos das Olimpíadas, eu queria depurar tudo, quer dizer, eu fiquei pensando que sempre que eu vi uma atividade olímpica, era uma coisa muito longe, a pessoa muito pequena, né? Sempre você vê isso, mesmo que a câmera estivesse perto, mas tinha coisas, cores, a camiseta, o número, não sei o quê. E eu queria fazer os movimentos dessas pessoas sem muito... tirando tudo que fosse superficial, ou tudo que não fosse essencial, né? Então, achamos, eu sugeri, quer dizer, eu fico sugerindo coisas que às vezes são aprovadas, outras vezes não. Eu sugeri isso, que tivesse as pessoas de maiô, a pessoa escolhia, tinha maiôs, tinha biquínis, cada um escolhia o que queria, mas que fossem pretos, com uma luz, um fundo cinza, e só tentar captar. Quer dizer, inicialmente isso aqui eram fotografias, mas eu tinha comprado um equipamento que filmava em câmera lenta, e aí na hora eu comecei a filmar as pessoas em câmera lenta, e isso virou esse processo em que eu inverti, era uma imagem, mas que se você clicava na imagem, ela tinha um movimento em câmera lenta. Mas era só a curiosidade dos corpos das pessoas, de quem são essas pessoas, de como que elas são. Mas a mim não me preocupa o corpo. Mesmo as fotos de nu, eu não penso no corpo, eu penso no momento, no timing e na veracidade da fotografia. O problema da fotografia é quando você... Esse é o problema da fotografia, mas é uma coisa que... O problema de um ator numa novela, no teatro, quando você percebe que ele decorou o texto ou que ele não está sendo autêntico, porque tem atores melhores, outros piores, uns mais canastrões, outros são absolutamente inacreditáveis. Então, é porque tem uma autenticidade nesse personagem que eles estão fazendo. Eu transfiro isso para a fotografia e tento que as minhas fotografias sejam autênticas e que pareça que elas aconteceram por acaso. Requer muito esforço, mas eu não estou preocupado em que as pessoas reconheçam a qualidade da foto pelo esforço que eu tive. Eu quero reconhecer a qualidade da foto pelo que essa foto transmite, o que essas pessoas conseguem ler, conseguem enxergar nesse personagem. Seja corpo, seja cara, seja janela, seja árvore, o que for, né? Quer dizer, o que se vê nessa foto, o que a pessoa guarda dela. A gente vai continuar conversando e no próximo bloco o J.R. Duran vai falar com a gente sobre este momento de tanta foto digital, por que a importância da foto em papel. Daqui a pouquinho eu volto já. Estamos de volta, eu converso hoje com J.R. Duran,
E eu encerrei o bloco anterior dizendo justamente que a gente ia conversar agora sobre esse, não sei se eu posso falar choque, mas assim, um período de tanta foto digital, como se tira tanta foto, e o senhor está com um projeto incrível que é na manutenção da foto em papel. Por que isso? O senhor tem a Revista Nacional, que é uma revista impressa, ela não é uma revista digital, não tem esse trabalho digital da revista, por quê? A revista, curiosamente, é feita digitalmente, né? Mas o suporte é o papel. Mas ela não fica disponível em meio digital, né? Ela só tem o acesso... Não porque eu sempre achei, assim como, quer dizer, não para parafrasear a frase do Woody Allen, que na verdade não é do Woody Allen, que é do Groucho Marx, de que eu não posso pertencer a um clube que me queiram como sócio. Eu sempre achei que a revista deveria ser um jardim secreto, né? Um jardim secreto de tinta e papel. Porque eu gosto de papel, porque eu gosto de tinta, porque eu gosto da textura, porque eu gosto do objeto, porque eu gosto da maneira que... Ou seja, gosto de livros, gosto de ler em papel. Então eu gosto desse universo, que é o universo do papel. Existia uma preocupação assim de preservar essa foto de papel, porque... Por exemplo, hoje as pessoas fazem muitas fotos, mas dificilmente alguém vai ali e revela aquela foto, né? A gente vê aí o mundo das selfies. Aliás, o que é que o senhor acha das selfies, inclusive? Nada. Absolutamente. Faz? Não. Como eu te digo, como a gente conversou antes, o bom da vida é saber editar as coisas. Então, essas são as coisas que eu editei que não me interessam e que eu não preciso... Não tem nenhum interesse em mim. E essas plataformas que são tipo o Instagram? Ambiente meramente para foto. É como se todo mundo tivesse virado quase que fotógrafo profissional ali. Aliás, a gente vê muita coisa bonita ali no Instagram, tem páginas lindas ali, perfis lindos. Mas qual é a avaliação do senhor sobre isso? Assim, é algo que democratiza a fotografia ou termina que vira um furdunço? Isso é muito parecido. Na Idade Média, as pessoas não tinham livros. Tinha os mostérios, que tinham as bíblias super feitas com pergaminhos. Aí chegou um dia Gutenberg e inventou uma maquininha, começou a imprimir, começou a soltar para todo mundo, e todo mundo tinha tudo, todo mundo fazia, todo mundo podia escrever, todo mundo ia publicar, todo mundo era... com o Instagram, com essas coisas todas, é exatamente a mesma coisa. Quer dizer, todo mundo tem acesso a isso. Agora, está escrito na Bíblia também, muitos são chamados e poucos são escolhidos. O fato de todo mundo ter uma opinião, de todo mundo ter um olhar, isso não quer dizer que todo mundo seja interessante, que todo mundo possa falar. A gente pode botar aqui 25 pessoas fazendo entrevistas e dando respostas, e nem todo mundo vai ser interessante de ouvir as perguntas e ouvir as respostas. Podemos ver. Enfim, o fato de todo mundo ter acesso, isso não quer dizer nada. O fato de todo mundo poder fotografar com um celular não muda nada, porque as pessoas fazem sem pensar. O difícil é voltar, por exemplo, sei lá, vamos fazer uma foto aqui, essa coisa, da árvore, essa luz, aí a pessoa faz essa foto. Fazer isso passando é uma coisa. Agora, o cara que é profissional, ele tem que ir lá no dia seguinte, ou 2 semanas depois, e fazer exatamente igual, a mesma coisa, com a luz que não é a mesma, e produzir o mesmo resultado. Mas a mesma coisa de que na época que ninguém tinha canetas, aí a Bic inventou a caneta Bic, isso não quer dizer que todo mundo virou um escritor. A única coisa que é positiva, eu acho, tudo isso, é de que as pessoas vão entender que fazer uma boa foto não é tão fácil quanto parece. Não é fácil. O senhor falou já 2 vezes aí na questão da escrita, agora com a questão da caneta, e já tinha falado antes, né, da sua paixão pelos livros. E o senhor tem vários livros, inclusive tem trilogia de romance policial. Dá para medir o grau da sua paixão, a paixão pela foto, a paixão pela escrita? O ato de fotografar, você tem uma liberdade de criação, você é o dono do teu dedo, que obviamente é da tua decisão, você pode clicar na hora que você quer, você tem todo um range, você tem toda uma ampla margem de decisões a ser tomadas e isso te dá uma certa liberdade de fazer o que você acha que tem que ser feito. Eu acho que o escrever, a escrita, o ato de escrever multiplica isso 1000 vezes. Mesmo porque ninguém te diz nada e está sozinho. Quando eu fotografo, eu não sou um fotojornalista, então eu tenho uma equipe, eu tenho no mínimo 10, 15 pessoas comigo na mesma sala. Eu nunca mato
não pode ser solitário, mas não é um ato, enfim, você tem que ficar negociando com todo mundo ou administrando todo mundo. E o escrever é uma coisa absolutamente exilariante. Não sei se essa palavra existe se não existe, a gente inventa. É uma coisa absolutamente espetacular, sei lá. Se bem que, enfim, eu escrevi 2, 3, 4 livros, mas a experiência de escrever é absolutamente fantástica. Mas o senhor não diz qual que tem a paixão maior. Eu sou um fotógrafo, quer dizer, não posso trair a minha eu curioso, mais do que escrever ou fotografar, eu prefiro ler. A leitura é um hábito que veio antes da escritura. E o ler faz a gente criar fotografias, né? Exatamente. Você vai criando, já junta aí, pensando. E é muito curioso porque a fotografia é uma memória estática. Quando você pensa numa foto, você lembra essa foto desse momento, mas normalmente você não lembra esse momento em movimento. Eu estava lá e não sei o quê. Você não lembra o que tinha atrás e dos outros lados. E quando você lê uma passagem de um livro, a memória é fluida. A memória, ela flutua e ela se amplia muito mais. Então, acho que o poder de atiçar a memória é muito maior na literatura do que na fotografia. Mas eu sou um fotógrafo, então... Mas aí, pelo menos na revista nacional, voltando à revista, que é esse seu projeto agora, na revista o senhor faz as duas coisas. Sim. Como a revista foi uma maneira de juntar 3 coisas que eu gosto, que é o design, os textos e a fotografia. E de colocar tudo que as pessoas não me pedem para fazer, né? Ou seja, personagens, lugares e coisas que me interessavam e que nunca pensavam em mim, ou que as pessoas, enfim, ou que eu não podia ter, eu decidi colocar isso dentro desse pacote, dessas páginas, que são, a cada 6 meses, são publicadas. Então aquilo, digamos, alguém me perguntou outro dia, além disso, o que você faz? Eu falei, não, é o contrário, eu faço tudo que eu faço sempre, que é a publicidade, não sei o que, a moda, e além disso, eu produzo eu acho que eu diria que isso é um Duran concentrado, não tem a vitamina C, né, que você coloca no negócio e fica... Vai efervescente. Então, aquilo lá é a concentração da vitamina D de Duran, quer dizer, aquilo é a essência da minha fotografia, do meu pensamento, de como eu vejo as coisas, e que isso depois é aplicado, obviamente, em lugares em que as pessoas se interessam por um lado ou por outro, enfim, mas assim é uma maneira de não ter frustrações. Agora, é uma revista com um período de tempo longo para ser publicada. Por que essa opção? Porque não tenho tempo, eu tenho que fazer outras coisas, porque na verdade a revista não é a minha maneira... Agora só são 2 por ano. Bom, antes era uma. Era uma então só, já pois agora são 2. A gente já dividiu pela metade o tempo, ou 100% o número de revistas por ano. Não, porque não tenho tempo, são 144 páginas, são mais 25, 26 matérias por cada 6 meses. Se você o senhor escreve? É que eu escrevo o que eu penso que eu tenho que conseguir, a pessoa que possa deixar fotografar, nem tudo é em São Paulo, que você tem que vir, tem coisas aqui em Brasília, enfim, tinha uma outra revista, enfim, os assuntos são misturados, é tudo Brasil, mas envolve 10 dias no Amazonas, então isso vai no meio do meu trabalho cotidiano, que é bastante intenso. Acho que 2 por ano são 300 páginas, cada revista são 144 páginas, se você põe 300 páginas extras, além de tudo que eu faço, acho que já está bom. E é arte, né? É arte numa revista. Não é acho que sim. É arte na revista. Eu acho não que é uma questão de produção em série, é uma não, questão de arte. Não. É uma coisa bastante orgânica, porque ela vai acontecendo na medida que as coisas vão se sucedendo. Qual a foto que o senhor gostaria de fazer? Quer fazer um dia, assim? Tem a foto que eu não fiz, que eu quero muito. Existe essa foto na mente? Não, porque eu não penso nas fotos, né? Penso talvez nas pessoas que eu gostaria de fotografar. Eu não tenho muito assim, quer dizer, não sei, eu queria fotografar o Papa, sei lá, uma coisa assim, o Fidel Castro, mas já morreu. Não tenho grandes frustrações, quer dizer, e não precisa ser grandes pessoas, não precisa ser esses personagens também inacessíveis, né? Quer dizer, quando eu estava no Amazonas, por exemplo, tinha uns personagens que eram inacessíveis, mais desconhecidos, que viravam lá, o cara vivia embaixo da samaúva, não sei como chama aquela árvore enorme,
que são tão interessantes, ou seja, não é que a pessoa tem que ser uma celebridade, entre aspas, ou tem que ser conhecida para ela virar interessante. Tem pessoas que elas não são, mas todo mundo é alguém, né? Então esse alguém de todo mundo tem sempre, o rosto é como um mapa, né? Que te desenha o passado das pessoas. Então cada uma tem uma história para contar. Acho que esse é um princípio de jornalismo, quer dizer, o negócio não é a notícia, é como você conta essa notícia. E mais ou menos isso que acontece lá dentro. São 6 meses, então eu não procuro as coisas de atualidade, o que acabou de acontecer agora. Eu procuro pessoas que me interessam, né? Conhecidas ou desconhecidas. Você acha que se identificaria com essa fotografia atual, não atual em termos de contemporaneidade, mas esse dia a dia, tipo esse rame-rame do jornalismo? Você acha que se adequaria a esse tipo de cobertura? Eu não tenho a malandragem que os jornalistas têm, que os fotojornalistas têm. Eu não tenho... por acaso, para a Revista Nacional, eu estava no Senado no dia 11 de maio, quando foi votado se existiria o processo de impeachment da ex-presidente Dilma. Então, eu consegui estar lá, né? E eu fotografei tudo aquilo lá da minha maneira, mas era uma maneira que não sei se os jornais gostariam de publicar desse jeito. Eu fotografo da maneira que eu acho que tem que ser fotografado. Por isso que tenho minha revista, que assim não preciso sentir frustrado. E aí foi aí que eu vi de perto esses fotojornalistas, que inclusive depois nesse próximo número, nessa revista, número 9, tem o Alan Marques, o Orlando Brito, o Alan Dusseg, o Dida Sampaio, né, que eu vi eles trabalhando e eu fiquei fascinado. Mas isso implica, quer dizer, cada profissão implica um conhecimento, uma maneira de saber como que você controla o ambiente em que você está. Na verdade, acho que eu posso fazer todas as áreas, a única área que eu não conseguiria fazer seria o fotojornalismo. J.R. Duran, muito obrigada por essa conversa. Ficaria aqui conversando muito mais tempo ainda. Mas aí eu fico vendo as fotos, pelo menos. Eu queria agradecer mesmo em nome de toda a equipe. Muito obrigada. Eu agradeço a vocês pela paciência e pelo tempo.